Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que têm ouvido a voz do Senhor através desse canal. E Deus tem nos abençoado, falado aos nossos corações, nos instruindo e nos ajudado a conhecer dia a dia a sua palavra, em uma rápida meditação daquilo que o Senhor tem falado conosco. Hoje nós queremos compartilhar um pequeno texto que está escrito na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 32 e 33. Hebreus capítulo 11, versículo 32 e 33. E vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Vamos ler conosco? Acompanhe aí, junte aí para que nós possamos ler junto. O que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões. Como todos sabem, o texto do capítulo 11 de Hebreus é uma das explicações mais lógicas que nós temos sobre a fé. Depois dele explicar o que é a fé, ele vai trazer a explicação mais prática, usando a vida de alguns homens para apresentar isso. Então ele vem falando desde Adão até que chega um momento em que ele chega a uma conclusão, que certamente faltaria palavras, faltaria papel, faltaria a pena, a caneta, faltaria tempo, se ele quisesse falar de todas as pessoas a quais poderiam ser considerados heróis na fé. Então ele usa uma expressão bem simples para dizer: certamente me faltará tempo necessário. Ele sabia que é um cálculo inimaginável. Quando nós olhamos a Bíblia, de fato, é algo inimaginável a gente ver tantas pessoas que fizeram coisas extraordinárias através da fé. Ele cita alguns exemplos e depois ele é literalmente genérico. Ele fala os profetas. E certamente depois, se ele fosse continuar, ele diria os apóstolos, ele diria os patriarcas, ele diria os reformadores, ele diria os santos, de maneira que essa conta chegaria até nós. E isso nos faz pensar claramente sobre aquilo que nós podemos aprender. Os heróis da fé não foram super-homens, mas foram homens que usaram a sua fé para fazer coisas extraordinárias em prol do Evangelho de Cristo. Foram homens que colocaram a sua vida em risco por um benefício maior, que não tinha a ver nada com o benefício dessa terra, mas de uma bênção a ser alcançada, a qual nós cremos e sabemos ser a salvação em Cristo Jesus. Os heróis da fé, eles marcaram seus tempos, não porque foram teimosos, não porque foram ativistas, não porque foram ricas, não porque fizeram coisas incomuns. Eles marcaram o seu tempo porque eles não aceitaram ser igual a todo mundo. Ao contrário disso, eles fizeram aquilo que ninguém queria fazer: sofrer pelo nome do Senhor. No caso do Antigo Testamento, pelo nome de Deus e por uma promessa, a qual certamente eles imaginavam poder conhecer. Não é à toa que Cristo, quando estava no meio dos homens, ele falou que Abraão, Moisés e os profetas ansiavam ver aquele dia. Qual dia? Em que a glória de Deus estava presente no nosso meio. No Novo Testamento, nós vamos ver os heróis da fé sendo literalmente triunfantes, não na esperança de uma promessa, mas agora na certeza que essa promessa tinha vindo e que ela era Jesus Cristo, e agora eles deveriam literalmente defender com a própria alma. Quando houve o período negro da igreja, surgem os reformadores, Calvinos, o Zwingli e o Lutero e alguns outros, uma relação imensa dos
dos reformadores propriamente dito, dos pós-reformadores, e todos eles com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, com o mesmo desejo, defenderam a Deus com sua própria vida. Agora nós estamos num tempo diferente, aonde ser cristão, crer no Evangelho, falar que anda com Jesus, não é mais vergonha. Não foi-se o tempo em que quando a pessoa dizia assim, é cristão, era olhado como um ignorante, como alguém que não sabia nada e que não tinha nada para fazer, cria em Deus. Agora não. Em alguns lugares é até status. E nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas quando se queima aí no meio da sociedade, então ele aparece depois com a Bíblia na mão. Nós vemos isso nos presídios, nós vemos isso na mídia. Então as pessoas então pegam ali, compram ali ou são patrocinados, pegam um caminhão de cesta básica e sai distribuindo juntamente com Bíblia. Hoje é status. Mas uma coisa nós estamos certos, o Evangelho não mudou. E os heróis da fé, eles não são mostrados por status, eles são mostrados por o quanto eles estão dispostos a se negar. Isso me faz lembrar uma história bem interessante de um pastor que ele falou que esteve na Coreia do Sul e ele estava ali por um propósito, conhecer a história do avivamento. Todos sabem que a Coreia, ela praticamente começou um avivamento por volta do ano de 1910 e que muitos dizem durar até nos dias de hoje. A Coreia, de fato, talvez seja o país mais cristão do mundo, com mais, talvez, de 80% a 90% de pessoas cristãos, não por título, não por hereditariedade, mas por vida, onde tem as maiores igrejas do mundo. E ali ele foi visitar um museu do cristianismo. Ele conta que em cada compartimento que ele passava ali, era contada uma história daquelas pessoas, e ao mesmo tempo, o final dessas histórias dizia assim, mas o maior herói vai estar no último lugar. E eles então ele começava a ir num quadro, ir no outro, a história de um e de outro, e tudo convergindo para esse mesmo lugar, para essa mesma história, para esse mesmo fato, até então que ele chega cheio de expectativa nesse último quadro, nesse último lugar. E quando ele para ali diante, ele vê um espelho. E quando ele vê diante daquele espelho, talvez a frase mais certa que ele poderia ver é saber que ele ainda pode ser o maior herói do cristianismo. O evangelista Moody falou que ainda não se viu, ainda não se ouviu, ainda não percebeu-se o que Deus pode fazer com um homem que possa se entregar a Ele 100% da sua vida. Ainda não se viu, ainda não se ouviu, ainda não se percebeu o que Deus pode fazer com um homem que se entregue a Ele 100%. Quem sabe nós seremos os próximos heróis da fé. Aquele que também vai dedicar a sua vida, eu, você, para que o Senhor possa nos usar para fazer a sua grande obra no dia de hoje. Veja que o texto a qual nós lemos, ele vai dizer que falta tempo para falar. Ou seja, essa relação é quase que infinita. Não vamos usar o termo infinito, porque infinitude é um atributo de Deus. Mas é uma relação que talvez nós não possamos contar. E aí então, o que ele vai dizer que esses homens fizeram? Eles calaram reis, eles conquistaram justiça, obtiveram a promessa de conhecer o Senhor. Você é a próxima arma de Deus para a pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Essa é a Hora Nazareno, uma devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e aqueles que ficam à sua volta. Ficai com Deus, que Deus te abençoe. Até amanhã.